Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e o objetivo hoje é a gente falar sobre a noção de Homo Sacer em Giorgio Agamben. Esse vídeo eu separei em algumas sessões. Eu vou falar sobre o que significa o Homo Sacer, vou falar sobre a especificidade do Homo Sacer dentro da obra do Agamben, vou falar sobre o que é o bando soberano, que é uma maneira de chegar até esse conceito, e por fim eu vou falar sobre a dimensão jurídico-política que a noção de Homo Sacer consegue embasar, fundamentar, estruturar. Qual é a relação entre essa noção e a estrutura da dimensão jurídico-política? Tudo bem? De início é necessário dizer que o Homo Sacer trata-se de uma figura jurídica, de um sujeito que pode ser morto e não se configura homicídio, e ao mesmo tempo não pode ser sacrificado pelos ritos tradicionais. É matável, porém insacrificável. Se situa nesse limiar entre o mundo político, o mundo da terra, dos humanos, em sociedade, e o mundo divino, no lugar entre os dois, sem pertencer a nenhum dos dois. Esse conceito ajuda Agamben a falar sobre os limites e sobre o que é a soberania, o que é um Estado soberano, como funciona a soberania, e ao mesmo tempo ajuda a compreender os limites do sujeito de direito. O que é ser um sujeito de direito, o que significa adentrar num Estado de direito e qual é a consequência básica de ser um sujeito de direito. Trata-se, portanto, de uma figura de exclusão total e subserviência plena. Uma figura que Agamben vai começar sua elaboração a partir dos escritos do direito romano arcaico e vai discutir dentro do livro Homo Sacer com alguns autores que também tiveram esse empreendimento de interpretar essa figura, de compreender o que ela era, o que ela significava, o que significava ser um Homo Sacer. Para poder falar sobre o Homo Sacer, Agamben vai atrás de Sexto Pompeu Festo, justamente num verbete em que ele fala sobre os sacermons, sobre essa figura do Homo Sacer que adentra pela primeira vez na vida humana e que define, de certa forma, um sujeito que pode ser morto, que é condenado de tal maneira a ser um Sacer e pode ser morto, mas que não pode ser sacrificado. Isso implica em uma contradição específica. A contradição de que a pessoa que pode ser morta, que está então à mercê da soberania de outros indivíduos, que a respeito dos outros indivíduos não tem muito o que fazer e precisa ser subserviente, pois está sempre ameaçado da morte, essa pessoa não pode ser sacrificada, ela não pode passar por um processo tradicional que levaria à sua morte segundo as regras, as normas, os ritos da sociedade. O Homo Sacer, é necessário dizer aqui, ele é considerado então um homem sacro. Ele pertence aos deuses, foi entregue aos deuses, mas a sua passagem não pode ser facilitada por um ritual que o insira dentro da legitimidade da própria sociedade, que o insira dentro de uma legitimidade de entrega aos deuses a partir de um rito. O Homo Sacer é justamente uma figura que pode ser morto fora da prescrição dos ritos, pode muito bem ser morto assim, não será homicídio quem o matá-lo, mas não pode ser sacrificado, não pode ser a figura daquele que passa por um rito prescrito para chegar até os deuses. Sua vida foi entregue. No entanto, ele ainda está vivo. Mesmo sendo entregue aos deuses, ele ainda está vivo. Tal figura, que está justamente entre o profano e o sagrado, que está entre o religioso e o político, para o Agamben permite observar uma estrutura originária da própria política, de o que é a política. O Agamben pretende, a partir da análise do Homo Sacer, não só entender um tipo de sujeito excluído, mas compreender também o nascimento da política, a sua estrutura originária. Um nascimento que não se refere a uma origem temporal, mas que se refere à possibilidade da existência de um campo do político, e entender a partir disso o que é a soberania. Que condição que a soberania entrega para os sujeitos e a sua própria condição de existência, a sua também especificidade.
E para isso é necessário a gente partir para uma análise do bando. O bando soberano, Agamben vai dizer que se encontra tanto num ímpeto de banimento, de exclusão total, de tabu, como também de sacralidade. O bando é aquele que se encontra, é um grupo, um espaço que se situam sujeitos que estão à parte da sociedade política. A sua consagração se faz justamente através da total obliteração desses sujeitos do bando, mas também da total obliteração dos seus bens, das suas propriedades. O sujeito que está no bando precisa ser esquecido, excluído, obliterado. E é interessante nessa figura do bando que ele se encontra, a figura do bando, desse espaço do bando soberano, desse espaço, portanto, da exclusão total, se encontra num cruzamento entre o homo sacer, que ali está, entre o tabu e entre a sacralidade. E demonstra, de certa forma, que a soberania ela está justamente no poder da transgressão maior, no poder da morte. Ela se encontra nesse espaço de poder matar um sujeito vivo, de poder matar um sujeito que pertence à sociedade política e de poder, portanto, criar este espaço de exceção chamado bando. Esse espaço em que, por não fazer parte do ordenamento, o soberano consegue criá-lo e determinar sua forma, fazendo e não fazendo parte do ordenamento ao mesmo tempo, se situando como um criador do ordenamento e se situando como aquele que pode a qualquer instante dissolver o ordenamento político-jurídico e se colocar de maneira transgressora, matando. E para isso talvez seja necessário citar uma passagem de Agamben, onde ele fala justamente desse sujeito, do homo sacer relacionado ao bando, e as relações que se faz entre tabu sagrado e entre o homo sacer. Uma figura enigmática do direito romano arcaico que parece reunir em si traços contraditórios e por isso precisava ela mesma ser explicada. Entra assim em ressonância com a categoria religiosa do sagrado, no momento em que esta atravessa por conta própria um processo de irrevogável dessemantização, que a leva a assumir significados opostos. Essa ambivalência posta em relação com a noção etnográfica de tabu e usada por sua vez para explicar com perfeita circularidade a figura do homo sacer. Uma figura então que expõe algo da dimensão jurídico-política, que expõe certa origem do poder soberano e que, de maneira atuante, se faz através da transgressão da morte, na medida em que se situa fora do ordenamento jurídico, pois o institui. No caso do homo sacer, uma pessoa é simplesmente posta para fora da jurisdição humana, sem ultrapassar para a divina. De fato, a proibição da imolação não apenas exclui toda equiparação entre o homo sacer e uma vítima consagrada, mas como observa Macróbio citando Trebácio, a licitude da matança implicava que a violência feita contra ele não constituía sacrilégio. Isso significa que o homo sacer se situa justamente num espaço de dupla exclusão, um espaço de exceção, como eu falei a respeito do bando soberano. E esse espaço de dupla exclusão a gente pode entender através da separação de zoe e bios. Entendendo aqui zoe como a vida humana, a vida privada, a vida em casa, e bios justamente a vida em sociedade, a vida política, a vida da participação política. O homo sacer é aquele que se situa num espaço em que ele não faz parte da vida política, não faz parte dos ritos que se pode ter através da religião, e ao mesmo tempo é localizado dentro de um lugar muito específico que é o do bando soberano, o lugar da exceção, da exclusão. Um lugar que nasce para gerar certo tipo de exclusão. Ao ser capturado pela soberania e colocado dentro da vida política, o homo sacer é aquele que num processo de exceção é excluído novamente dessa vida política e se encontra num espaço, o bando soberano, com outros sujeitos de exceção, mas fora do ordenamento jurídico-político.
Ele é capturado num processo de inclusão, colocado dentro da vida política e excluído através de um processo que cria um espaço de exceção. Ele precisa ser incluído para ser excluído. Ele precisa necessariamente ser excluído para ser também incluído numa matabilidade e numa insacrificabilidade. Isso significa dizer que a participação do Homo sacer dentro da estrutura política é uma participação feita através de uma exclusão. Ele está lá, ele é definido justamente através da exceção que se abre para a sua exclusão. E a inserção do Homo sacer na vida religiosa, a inserção dele na religiosidade, se dá justamente por ser entregue aos deuses, mas ao mesmo tempo é excluído dos processos de sacrifício. Não é digno do sacrifício, não é digno de ser um sujeito de direito. O Homo sacer é essa figura que, através de uma inclusão, é duplamente excluído. Através de um comando de inclusão, de uma captura pelo soberano, ele é excluído por esse mesmo soberano, que por sua vez abre um espaço para uma vida que não participa da sociedade, que não é digna da participação na sociedade, pelo menos não enquanto sujeito de direitos, mas é digna enquanto aquele que será excluído, que deve ser excluído. Isso significa que o Homo sacer, muito mais do que um sujeito ambíguo, contraditório, que se encontra entre a religião e entre a política, na verdade, ele é um sujeito que se encontra nos fundamentos da estrutura jurídico-política da sociedade. Ele é um sujeito que é preso numa dupla exclusão e completamente exposto à mais bruta violência. E isso significa dizer que o poder soberano é aquele que está apto a qualquer instante aplicar a vida nua, a vida sem direitos, a vida que, ao mesmo tempo em que está dentro do ordenamento, se encontra excluída dele. É capturada por ele justamente num processo em que, apesar da captura, essa captura é transformada em exclusão. Se retira o sujeito de um espaço, portanto, onde não haveria soberania para colocá-lo dentro dela, para se tornar um sujeito em sociedade, um sujeito de direitos. E cabe ao próprio soberano retirar esse sujeito abrindo um espaço de exceção, o retirando da vida em sociedade, o retirando das malhas da política. Isso faz Agamben, portanto, ter uma noção sobre o que é soberania, compreendendo o Homo sacer como aquele que se encontra no fundamento originário da estrutura política, da exclusão originária que cria a dimensão política da vida em sociedade. Em Londres, no ano passado, teve o caso do Iderval Silva. O Iderval era motoboy, ele não era motorista de aplicativo, ele era um motoboy mesmo de um restaurante. E o Iderval foi atacado, literalmente, por uma gangue durante uma entrega. Ele caiu, bateu, ele estava indo fazer a entrega, então ele tinha tirado o capacete dele, ele caiu e bateu a cabeça no meio-fio. Ele morreu na hora. E aí os motoqueiros de Londres, os motoqueiros brasileiros, foram fazer uma manifestação pedindo direitos. Por quê? Porque as empresas de restaurantes, de entrega, eles gostam dos brasileiros. Isso, gente, isso aqui é dado. Isso que eu vou falar para vocês saiu na BBC, não é coisa da minha cabeça. Porque eles falam que os brasileiros são aventurosos no trânsito. Quer dizer, né, de sair cortando e tal. Então, falar, os brasileiros fazem entrega mais rápida porque eles fazem coisas no trânsito que outras pessoas não fazem. Só que numa dessas, Londres tem um problema muito sério com motoqueiros, que é o quê? Essas gangues, elas atacam, elas batem, elas roubam o motoqueiro, roubam a carga, roubam a moto. Então, assim, não é incomum você passear por periferias e você ver motos em parques sendo desmanteladas, até eles colocam fogo. Não é para revender, porque não dá para você revender algo roubado aqui. Não é o Brasil, que você consegue circular com um carro, com um veículo qualquer que seja sem documento. Não dá para fazer isso aqui. E
E aí o que acontece? Eles estão sem segurança. E quando eles vão pedir ajuda das autoridades, as autoridades simplesmente falam: ah, então, faz um seguro da sua moto. Ah, não deixa a sua moto na frente da sua casa. Entra com a moto dentro da sua casa. Sabe, umas coisas assim? Porque eles realmente falaram: não tem o que fazer. E esse caso foi só mais um. Entendeu, gente? E aconteceu alguma coisa, tipo, com o restaurante que eu empregava, Não. Esse é o problema, assim. É justamente essa falta de segurança e essa falta de direitos. Uma coisa que é muito importante, principalmente nos países, Lari, que não é, no caso de Portugal, ainda tem o mesmo idioma, então é mais fácil se comunicar, mas em países que as pessoas falam outros idiomas, no caso do Reino Unido, é que muitas vezes os brasileiros não sabem os direitos que têm. E o patrão não vai contar para esse brasileiro que direito que ele tem. O patrão nunca vai contar para o imigrante o direito que ele tem. Soberana é a esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício. E sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta esfera. Aquilo que é capturado no bando soberano é uma vida humana matável e insacrificável, o homo sacer. Isso significa que o soberano é justamente aquele que produz os seus sacers. Produz a vida nua, produz essa vida sem direitos, sem cobertura jurídica e sem participação política. Indigna de sacrifício, ou seja, indigna de uma participação na sociedade que prescreva rituais para a morte e, ao mesmo tempo, indigna de direitos. Portanto, uma situação em que, acerca do homo sacer, acerca dessa vida sacra, dessa vida nua, todos os outros sujeitos são soberanos. E acerca de todos esses outros sujeitos, o homo sacer, ele é um sujeito excluído, um sujeito submisso. A soberania, para o Agamben, é justamente a capacidade de produzir esses homo sacers e de produzir um espaço de exceção para inseri-los. E dentro desse espaço de exceção, não há possibilidade da constituição de uma sociedade. Esse espaço de exceção é o espaço do matável. É o espaço em que a possibilidade da sociabilidade se dá de maneira submissa, perante o soberano. É um espaço, então, que, ao se encontrar nele, a pessoa que se encontra nele, as pessoas que se encontram nele, só tem um caminho, que é ou o caminho da morte, ou o caminho da resistência. Ou o caminho da morte, ou o caminho da transformação, da criação. É um caminho em que naturalmente se está excluído do ordenamento, mas que abre a chance da construção de um novo ordenamento. Porque perceba, a análise do Agamben ela é feita tendo como referência o poder soberano, e tendo como referência, portanto, uma soberania que exclui. Aqueles excluídos podem criar uma nova soberania, podem se opor. Não é tratado necessariamente pelo Agamben na obra Homo Sacer, mas o que eu quero dizer é, esse espaço é um espaço em que a inclusão ela já não é mais uma característica, já não é mais uma tentativa. Este sujeito é matável e quem o mata não é homicida. Justamente a criação desse espaço, a criação de um bando soberano, de um espaço de exceção e a criação de homo sacers para preencher este espaço, sujeitos deste espaço, é caracterizado pelo Agamben como a estrutura originária da política, se diferindo assim da ordem natural, se diferindo assim da ordem religiosa e se constituindo enquanto uma ordem autônoma da nossa vida, da vida propriamente política. Tudo bem? É possível falar de homo sacer no imigrante que entra ilegalmente no Estado-nação e está à mercê da boa vontade dos outros. Estar à mercê da boa vontade não significa um préstimo de solidariedade. Significa que a sua participação naquela vida em sociedade é uma participação que depende justamente de uma não denúncia. Se for denunciado, será deportado. Se ficar machucado, for para o hospital,
pode ser deportado, pode ser denunciado como um imigrante ilegal. Se por acaso receber um trabalho e não for pago por esse trabalho, vai reclamar para quem? Não é um cidadão, vai ser deportado. Este sujeito se encontra num espaço de certa forma, matabilidade, sem que quem o mate seja homicida. Se encontra num espaço em que os outros são soberanos, partindo do princípio que se trata de alguém que, ao entrar ilegalmente, ali quer ficar, né? Não quer ser deportado. O Mosacer também, no exemplo do Agamben, eram sujeitos eutanasiados pelo Estado nazista, doentes mentais eutanasiados, que eram considerados pelos médicos e juristas nazistas como sujeitos sem soberania sobre o próprio corpo, num cruzamento biopolítico entre biologia e o campo jurídico. A figura do Mosacer, então, é essa figura muito específica, mas que é produzida pelos Estados soberanos e que faz parte dele, faz parte da própria estrutura da soberania. Lutar para que não exista o Homo sacer significa lutar contra uma estrutura originária. Significa pensar um mundo diferente, uma nova maneira de organização social. Se você tem alguma questão, fica à vontade para colocar nos comentários, se inscreva, deixa o seu like e seja membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Um grande abraço.